E aí, pessoal, mais uma vez eu aqui falando com vocês, falando pra vocês, na realidade, a respeito do que se transformou o nosso país na mão desses lunáticos alucinados. Esse vídeo vai ser bem breve, tá? Não, nem chamaria de vídeo até. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Ao que tudo indica com o andar das coisas, tá? Bolsonaro se torna cada vez mais inabalável no sentido de que, pro pretexto que ele quer montar. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Com o intuito desse vídeo aqui, eu quero deixar claro pra vocês o seguinte, ó. No domingo passado, esse domingo agora, eu tô gravando isso numa quarta-feira, o presidente Bolsonaro, tá? O excrementíssimo presidente, juntamente com um bando de fanáticos alucinados dementes e completos e pessoas completamente surtadas da vida, tá? Acabaram aderindo a uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto, em plena pandemia do Covid-19. Houve muita aglomeração, houve muita polêmica, muitos gritos. Bolsonaro desfilou com a bandeira de Israel, tá? Ele desfilou com a bandeira de Israel ao lado da bandeira dos Estados Unidos. Grupos de lideranças judaicas no Brasil, que antes até davam alguma sustentação para esse desgoverno de bosta, tá? Para esse desgoverno, agora tendem a se afastar, porque viram que o viés do Bolsonaro é outro. Seria muito mais propício para o Bolsonaro andar com uma suástica do que com uma suástica do que com uma estrela de Israel, né, do Estado de Israel, uma bandeira judia, uma bandeira judaica. E o que aconteceu também? Tinha uma bandeira dos Estados Unidos. Eu realmente não entendi o que foi aquilo, mas sabendo como é confuso a base do bolsonarismo, tá? É óbvio que o Bolsonaro ele trabalha para outros. O que ele estava fazendo? Assim, ó, ele tem um sentimento patriótico, é óbvio, mas não com o Brasil, e sim com os Estados Unidos, né? Tanto é que ele sempre bateu continência para a bandeira americana. Eu nunca vi até hoje ele bater continência para a bandeira brasileira. E até mesmo esses imbecis que vêm aqui me atacar no meu canal, tá? Que dão um dislike. Às vezes eu vejo que tem sempre um dislike. É desse tipo de gente que não consegue nem dar sustentação a si mesmo, tá? E dar sustentação para o que esse cara diz. Tá entendendo? Eu nunca vi, por mais esdrúxulo que fosse, um presidente da República do Brasil bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. E tá aqui, ó. Tá aqui as imagens, ó. Desse idiota, tá? Com a bandeira dos Estados Unidos, tá? Com a bandeira dos Estados Unidos e com a bandeira de Israel, tá? Ou seja, o cara é um completo retardado mental, tá? É um completo lunático, alucinado, demente, tá? Não tem sentimento, isso não é patriotismo, tá? Patriotismo, aqui, ó, em relação, nem tô falando desse vídeo aqui dele batendo a conferência, eu tô falando desse vídeo aqui, ó, desse fanático, desse imbecil, tá? Posar ao lado da bandeira americana. O que a bandeira dos Estados Unidos está fazendo ali? E, gente, pessoal, isso foi um fiasco internacionalmente, tá? Eu vi os programas lá dos Estados Unidos todos zoando, sabe, fazendo chacota, troça com a cara desse desgraçado, tá? E fazendo chacota com o Brasil, né? Ou seja, olha aí, ó, a bandeira dos Estados Unidos e uma bandeira de Israel. E aqui uma pessoa que já tem simpatia por ideias antissemitas, nazifascistas, como ele mesmo demonstrou, né? Imediatamente eu tentar manter o Alvin lá no cargo dele, lá, como ministro da cultura, né? Lugar onde a namoradinha do Brasil, que é a Regina Duarte, está ocupando hoje, né? Que é a única atriz que foi idiota o suficiente para apoiar esse imbecil desse Bolsonaro. Jogou a carreira dela no lixo, né? Eu nunca gostei dela, mas agora há mais motivos para muita gente não gostar, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. Isso aqui foi um fiasco internacionalmente, tá? Assim, a imagem do Brasil lá fora, ela já não era, ela não é que ela tivesse arranhada. Assim, ó, o Brasil não é bem visto nessa questão da política, mas com Bolsonaro nós somos chacota frequente em programas americanos. Tá entendendo? Programas, por exemplo, da televisão americana, no programa da Romênia lá, que eu vi o Ruffini, o Sebastian Ruffini, que é um apresentador romeno,
lá fazendo muita farra dos brasileiros por terem elegido esse idiota, tá? E também na Hungria, na Polônia, tá? Na Alemanha, tá? Na Itália. Então, assim, ó, na França, os jornais franceses adoram fazer chacota com esse fascista, quer dizer, com esse idiota desse Bolsonaro. Nem digo que é um fascista, é até ridículo até dizer isso, tá? Ele é muito pior que isso, tá? Uma pessoa muito mais reacionária, muito mais retrógrada, tá? Demagogo, tá? Mas é assim que ele é visto por lá, tá? É assim, não sou eu que tô impondo, não eu também não gosto de impor rótulos ao excrementíssimo, tá? A não ser chamar ele de excrementíssimo, né? Que é isso que de fato que ele é, tá? Vamos acompanhar mais dessa novela e dificilmente vamos e ver o que vai acontecer, né? Porque da forma que ele tá desesperado para tentar livrar os filhos da cadeia, ele vai destruir o Brasil. Isso sem dúvida nenhuma. É óbvio que ser pai implica em muitas coisas, mas, cara, não era ele que disse que ia combater a corrupção, que não ia ter mamata, que não ia ter conchavos. O que nós estamos vendo é milícias, né? Bolsonaristas digitais ou físicas na rua, que nem aquele dia da manifestação, como eu disse anteriormente, onde eles atacaram os jornalistas, que nem eram jornalistas da Globo, né? Que o Bolsonaro elegeu como inimigo número um. E ele teme. O que nós temos são notícias falsas, é ódio, é disseminação de teorias conspiratórias. Então, assim, esse é o Brasil do Bolsonaro. Esse é o Brasil dele. Tá entendendo? Nosso país, de fato, está no limbo, tá? No limbo absoluto. E vai ser muito difícil tirar o Brasil do limbo. Tá? Ele tá desesperado porque ele sabe que está envolvido em que os filhos estão envolvidos em coisa muito pior que milícia. Tá? Então, assim, ó, é provável que estejam até envolvidos em grupos de extermínio, tá? Eu, pelos comentários que eu vi, tá? Em tráfico humano, eu tenho certeza disso. Tá? Pro Bolsonaro estar desesperado dessa forma em trocar, é porque ele não quer que os filhos vão pra cadeia. Porque se os filhos forem pra cadeia, tá? Aí ele chora, ele berra, porque quando ele começa a falar nos filhos dele, ele chora. Tá? É um completo alucinado, um completo despreparado, incompetente, inepto pro cargo que ocupa. Tá entendendo? Tá? E Brasil tá no limbo. Brasil tá no limbo. E agora, isso no dia. No dia 6 do 5 do 6 de maio, tá? As elites começam a se afastar. Já estão se apropriando do Sérgio Moro e se afastar do Bolsonaro porque ele se tornou viável, tá? Mesmo elas estão sendo responsáveis por viabilizar essa aberração, esse aborto da natureza chamado bolsonarismo.